Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, esteja tudo bem, tudo tranquilo, tudo em paz. Então, meninas, vamos para o nosso bordado da nossa casinha, né? Eu terminei de bordar a parte da janela, né? Eu tinha bordado com vocês esse cinza que é, digamos, é a parte de dentro, né, da casa, que seria uma parte mais escura, né? Aqui seria a divisão das janelas, do vidro, né? Daqui nós temos a cortina, ainda vai um enfeitinho aqui, tá? Eu vou deixar por último, porque eu não sei se eu vou fazer rococó, se eu vou só bordar, vou só fazer uns, né, como se estivesse prendendo assim. Não sei a cor também que eu vou usar. Ou até podemos colocar miçanguinhas pequenininhas ali, também ficaria bonitinho, né? Como se estivesse prendendo essa cortina. Então, terminei de fazer o lado de cada janela da parte azul, né? E fiz o contorno em volta. Aqui esse meio, se vocês quiserem bordar dentro, vocês também podem bordar dentro, tá? Desse arco, né? Aí eu já aproveitei e já fiz a janela de cima também, tá? Então fiz aqui como se a cortina estivesse fechada, né? Bordei os arcos e bordei as janelas. Eu usei ponto cheio e usei ponto haste, tá? Em todos os contornos, tanto das partes, né, de fora da janela, quanto na parte interna das janelas. Então, só ponto haste, ok? Então, vamos continuar com o nosso bordadinho. Eu achei melhor bordar primeiro as janelas, né? A porta, escada, vaso, as floreiras, e aí depois passar a bordar as flores, né? Caminho até a gente pode deixar depois, meio que por último, o coraçãozinho, essa parte aqui da luz também, né? Então, estar bordando nesse primeiro momento. Depois aqui ainda tem um pedacinho de parede aqui pra gente bordar, né? Mas posso bordar até depois que eu tiver bordado já as flores, aqui também eu tenho, né? Desse lado de cá. Então, vamos bordando primeiro essas partes. E aí, depois a gente passa a bordar as flores. Eu acho mais, assim, interessante fazer dessa maneira, né? Mas se vocês quiserem primeiro terminar toda essa parte primeiro, né? Aí vocês podem, critério de cada uma de vocês, ok? Então, eu vou começar bordando a porta. A porta eu vou estar usando o mesmo tom de marrom escuro, tá? E aí, no meio, eu vou preencher com um marrom mais claro. Aqui, meninas, eu esqueci de falar, eu não tinha bordado esse beiral, né? Que é o beiral das telhas, né? Então, bordei da mesma cor da telha, né? Porque digamos que a telha esteja ali, ela é toda encaixadinha uma na outra, né? E bordei de comprido, tá? Então, como se fosse telha mesmo, colocada em cima. E aqui também de comprido, tá? Tá lá em cima, ok? Aqui eu vou bordar o mesmo tom claro que eu vou bordar aqui no meio da porta, por isso que eu ainda não bordei, tá? Mas daí eu volto e vou bordar essa parte ali também. Aí a hora que eu pegar o fio aqui, eu já aproveito e faço lá também, ok? Então, vamos começar a bordar. E aqui, então, para a porta, é esse tom de marrom mais escuro também, tá? Então, vamos começar. E vou bordar também ponto haste. Como eu disse para vocês, pode ser ponto contorno, pode ser ponto partido. E aqui eu posso estar usando pontos maiores um pouco, né? Aqui, meninas, aonde eu coloquei ponto cheio, vocês podem, só colocar ponto contorno, tá? Aí vocês vêm só contornando aqui a janela, a parte da cortina. Aí vocês colocam só uns risquinhos assim, depois eu vou colocar também. Como se fosse o franzido só da cortina, não precisa bordar inteiro, tá?
Porque às vezes vocês comentam, mas é mais demorado desta maneira realmente, ele é mais demorado, né? A partir do momento que você começa a preencher, né? Aí demora um pouquinho mais do que se fazer um ponto contorno só, né? Mas eu acho que o resultado também fica muito bom, né? Aí vai do gosto de cada bordadeira. Agora, esse aqui é um bordado que ele é demorado mesmo, tá? Esse aqui não é uma coisa assim que a gente faz correndo tudo, né? Ele tem muitos detalhes, né? Depois aqui ainda vai preencher das flores, né? Os ramos ali, né? Então, ele é um bordado mais demoradinho, né? Pra fazer. Mas ele fica muito bonito, eu acho. Depois ainda vou ensinar vocês a bordar a árvore, né? Uma coisa assim, não vou fazer contorno. Vou fazer a árvore ponto cheio. Aqui, olha, ela começa a fazer a volta, né? Essa voltinha aqui. Então, o que a gente faz aqui? A gente diminui o ponto, tá? Veja que eu vim com pontos maiores aqui para render um pouquinho, né, o bordado. Então, veja que eu vou pegando pontos menores, né? Aqui eu vou segurando o ponto do lado de cá. Então, veja que ela vai fazendo a voltinha e vai ficando bem organizada essa volta, né? Ok? Então, eu vou dar a volta até aqui embaixo. E aí, já pronto, eu trago já pronto pra gente continuar fazendo as outras partes. Então, já terminei de bordar. É rapidinho pra fazer, não demora, né? Agora, eu vou fazer esse segundo arco aqui, ok? Vou dar a volta. E aí, depois eu vou bordar as travessas, né? Tudo nesse ponto, com esse marrom mais escuro. Então, eu já tô com o meu fio aqui, né? Porque eu terminei aqui. Tanto faz se começa daqui pra lá ou de lá pra cá. E aqui eu vou seguindo. E aí, eu subo lá pra cima. Até terminar o fio, depois só trocar o fio e continuar. Continuo aqui bordando com o ponto haste. Lembrando, para quem está chegando agora no vídeo, no canal tem o vídeo que eu ensino a fazer o ponto haste. Ensino a fazer ponto correntinha, ponto contorno, né? Tem vários pontos lá, que são os pontos que eu mais uso, assim, para bordar.
Eu continuo usando sempre 2 fios na agulha, tá, meninas? Para ficar com um pouquinho de relevo. Mas se quiser usar mais, pode usar mais. Se quiser usar menos, pode usar menos. As janelas tá meio estranho, né? Mas depois, quando a gente fizer as floreiras e bordar as flores, né? Ele já vai criar, vai ganhar assim já um ar diferente, né? Já vai ficar bem bonitinho. Escapou o fio, eu vou só colocar o fio e já volto. Então, continuando. Às vezes lá atrás a gente bate com o dedo, acaba tirando o fio da agulha. Aqui vamos diminuindo o ponto novamente, que vamos chegando aqui na volta. Ok? E aqui a gente vai dando a volta, da mesma forma que eu fiz na parte de cima. Eu vou terminar e já trago pronto. Então, já terminei aqui, né? Agora eu vou fazer a divisória. Aqui também vai rapidinho. Lembrando, meninas, que o risco vai estar disponível, né, gratuitamente para vocês acompanharem o bordado. O link aonde pegar o risco está ali na descrição dos vídeos, tá? Aí é só entrar lá no grupo do Facebook e pegar. Todos os riscos estão lá. Se escutarem um barulhinho de umas pisadinhas no chão, é minha gatinha. Achou alguma coisinha ali para ela brincar. Aí só assim eles dão sossego. Ok? Então aqui eu terminei. Termina bem aqui em cima, bem retinho. Procura sempre pegar mais embaixo assim, para que não fique sobrando tecido, né? E agora é só vir bordando o outro lado, tá? Eu vou bordar então o outro lado rapidinho e já trago pronto para vocês. Terminei de bordar a segunda divisória, né, da porta. Antes de eu começar a preencher, meninas, eu vou bordar aqui a maçaneta, tá? Então, eu presumo que essa maçaneta seja de alumínio, né? A cor de alumínio. Então, eu vou estar usando um cinza mais claro, olha, que eu usei na janela, tá?
Então, como é que eu venho bordando aqui? Eu venho aqui, olha. Como ele é um redondo, né? Um oval, não é redondo, é oval. Então, eu parto aqui no meio. E agora eu venho preenchendo de um lado e preenchendo do outro. Vou pegando os pontos, claro, vou diminuindo um pouquinho, né? Tanto de um lado como do outro, para que ele fique mais oval, né? Ele não é assim tão redondo, né? Aqui mais um pontinho, um pouquinho menor. Que foi? Minha gatinha conversando, ela acha que eu tô falando com ela. Ok? Então está prontinho. Agora eu vou terminar o fio e aí eu volto já pra gente ir preenchendo a parte da madeira. Bom, então agora eu vou estar utilizando essa cor aqui, tá? Vocês podem utilizar a cor que vocês quiserem. Eu vou bordar essa primeira parte aqui, tá? E daí depois eu trago o restante pronto. É só para vocês verem como é que eu faço já para bordar, porque já tem aquela parte ali, né? Que está bordada em cinza. E aqui é um ponto longo, um ponto curto, um ponto longo, um ponto curto. Vamos ver. Deu uma sacudida ali, mas é que a minha gatinha subiu aqui agora. E eu tô numa mesa aqui improvisada, bordando. E aí ela achou que no chão tava muito frio, resolveu de subir também. Eu mostrei pra vocês, né, o meu gatinho. Aquele, ó, é o cadinho e essa aqui é a Sininho. A Sininho foi aquela do roxinho que a gente fez da gatinha, lembra? Que ela é a Sininho. E o cadinho eu mostrei pra vocês a aula passada. Ok, e aqui eu vou subindo, olha. Esse é um tipo de bordado muito bom para vocês irem treinando os pontos, né? E fixando os pontos também, né? Na memória da gente. Porque acredito que aí chega, se você deixar um tempo sem bordar, naturalmente a gente acaba esquecendo, né? É normal. Mas às vezes tendo um bordado em casa, só de você olhar o bordado você já lembra como é que faz. E serve de treino também. Muito grande.
Essa cor pode preencher os arcos também, acho que provavelmente eu faça isso. Porque dessa mesma cor eu vou bordar aqui. Então daí bordando aqui, acho que eu vou preencher os arcos também com essa cor. Então, agora tô chegando quase ali na maçaneta, né? Os próximos pontos já vão chegar ali. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui, subo e pego bem aonde eu terminei os pontos lá de cima. E vou unindo uma coisa na outra. Ali, bem lá juntinho. Não deixa espaço no tecido entre o cinza e essa cor. Opa! Meio bagunçou o fio aqui agora, mas foi. Ajeitar aqui, pronto. Olha aqui também, mais um pontinho. Pego rentinho ao cinza. Não em cima do cinza, bem assim aonde terminou o ponto. Olha. E aí ele não fica aparecendo o tecido, né? Cuide para não puxar muito, para não abrir buraco também. Aqui acho que faltou um ponto, né? São pequenos detalhes, mas que às vezes a gente, quando vai bordar, a gente fica pensando, ai, mas será que é assim mesmo que bordou? Mas é assim mesmo. Será que eu pego por cima do outro fio, né, da outra cor? Não, pega bem rentinho ali. Ele fica bem bonitinho. Não invade, né, a outra cor. Ao contrário de quando a gente tá mesclando, né, daí sim. Aqui também, olha, eu pego, ó, bem onde eu terminei o ponto cinza e venho subindo. Vai ser mais claro. Ó, bem aqui no final, ó, do ponto. E aí eu não deformo a parte ovalada ali em cinza. Ok? E assim eu vou bordando até chegar aqui em cima, tá? Então, veja como ficou bonitinho, olha. Ali ficou bem certinho, cinza ali, né? E a parte mais amarronzada também tá bem organizado. Mais um pouquinho, tá já terminando o fio. E eu já paro. Pra trocar o fio.
falta um pontinho. Então, agora é só terminar o fio. Então, vejam que aqui né, vai acompanhando aqui também o redondinho, para que fique bem redondinho lá em cima, bonitinho. Agora, meninas, eu vou terminar essas duas partes e já trago pronto para vocês, ok? Meninas, na descrição ali do vídeo, tem o link de um livro meu, algumas memórias minhas, né? Como é que eu vou dizer? É minha história, né? A minha trajetória até eu chegar no bordado, né? Quer dizer, eu sempre bordei, mas depois de um certo tempo que eu comecei a bordar mesmo, né? Fui assim, aprender que nem bordados pets e tudo mais, né? Antes, claro, eu sempre bordei, mas bordava coisinhas assim, né? Mais ponto cruz, também outras coisas, né? Então é um e-book e também vai ter o livro, né? De capa comum, para quem quiser. Aí é só entrar na Amazon, o link do e-book já está aqui na descrição do vídeo. Também está no primeiro comentário fixado. Tem o link também, caso vocês queiram comprar o livro. Porque assim, cada uma de nós temos uma história, né? Uma de uma maneira, outra de outra maneira, né? E às vezes a gente entra, às vezes, talvez vocês até vejam, né? Eu estou aqui sentada, né? Calmamente bordando, mas nem sempre a gente sabe pelo que a pessoa já passou, que a pessoa já enfrentou, né? E então eu resolvi escrever, né? Essas memórias, né? O e-book custa bem baratinho, custa R$ 9,90, né? Pela Amazon. Aí é só vocês entrarem ou pelo link ou direto na Amazon. Ali na descrição do vídeo está o nome do livro, tá? Aí vocês podem entrar. E já, bom, hoje quando estiver indo no ar já o vídeo, já vai estar o livro também, né? Já disponível lá. Aí já também vou colocar ali na descrição, né? Aí ou se vocês quiserem comprar o livro também, ok? Então, meninas, eu vou terminar de bordar essas outras duas partes e volto. Bem, então, continuando, né? Eu já bordei toda a parte marrom. O marrom mais claro, né? Ficou bonito, eu gostei bastante do resultado. Pela câmera, pelo celular, ele parece um pouquinho mais escuro, né? Aliás, todos os tons parecem mais escuros, mas eles não são tão escuros assim, né? Mas é configuração do celular, né? Não tem como a gente mexer nessa questão. Agora, aqui eu vou bordar essa partezinha aqui em volta, tá? Todinha essa volta aqui. A cor que eu vou usar é o cinza, o mesmo da janela, tá? Que é o cinza mais escuro que eu tenho aqui. Por que que eu vou bordar de cinza aqui? Porque assim, a minha porta, ela tá entreaberta, tá? E eu vou bordar ponto cheio, ok? Só que aqui, nessa voltinha, ele cabe um ponto só. Então, eu venho intercalando os pontos. E continuo usando 2 fios na agulha, tá? E venho preenchendo. Posso usar preto aqui também, quem quiser mais escuro pode até colocar um preto aqui.
mais um nozinho aqui bem na beiradinha. Eu vou só organizar, já volto. Aqui eu posso bordar em pé ou posso bordar dando a volta. Eu vou bordar dando a volta, ok? Aqui eu vou indo com pontinhos menores, né, pra ir dando a volta. Até coloquei um pontinho um pouquinho maior ali, mas não tem problema. Às vezes, quando dificultar muito nas beiradinhas pra gente pegar, a gente pega do meio pra beirada, não tem problema, ok? Muitas das vezes eu posso bordar assim também, olha, facilita também bastante o trabalho. A gente consegue ter mais precisão, né? Que seria do tecido pro bordado. Normalmente eu gosto do bordado pro tecido, ao contrário. Mas às vezes facilita o trabalho. E o resultado é o mesmo, não vai, se vocês olharem, não vai ter diferença. Posso usar outra cor aqui para bordar? Pode. Mas veja que aqui a janela, ela também tá no cinza, né? É como se dentro estivesse escuro, né? A luz está apagada. Aqui ainda ficou faltando um pontinho. Então, a gente volta aqui. Pronto, agora fechou bem.
aqui por ser 2 fios, né? Então ele preenche bem esse espaçozinho ali. Mas se for um fio só na agulha que vocês estejam bordando, aí vai ter que colocar mais pontinhos, tá? Pra fechar bem. Ok? Então, acho que ficou bem legal, né? Agora eu vou terminar o meu fio e já volto daí para bordar o coraçãozinho ali em cima. Bem, então continuando, eu ia bordar o coraçãozinho, mas eu vou fazer a escada primeiro, que é mais demoradinho um pouco, né? Então, eu vou bordar, vou continuar fazendo o contorno, tá? Com o marrom escuro. Aqui, como são vãozinhos e são vãozinhos menores, assim, né? Então, eu vou vir só com pontinho mesmo, tipo aqui, né? Não vou usar aqui o ponto haste, eu vou fazer ponto contorno, tá? Porque como é muito pequenininho aqui, fazer só ponto haste só no meio, também não vai ficar muito legal, né? Então, eu venho fazendo ponto contorno. Lembrando que no canal também tem, tá? Um vídeo onde eu ensino a fazer o ponto contorno, tá? Vocês podem acessar lá e assistir. Aqui também, olha, eu posso fazer só um ponto, tá? Inteiro. Aqui também eu posso fazer só um ponto inteiro. Ok? E agora eu venho preenchendo. Eu vou só dar uma ajustada nesse risco, porque na hora de riscar eu acabei entortando e eu já volto. Prontinho, já fui lá e já corrigi o risco. Às vezes acontece, vocês podem pegar a régua, tá? Qualquer régua, qualquer base que seja retinha. E aí vocês vêm e fazem a correção quando errar no risco, não tem problema. E aí aqui agora a gente continua então com o ponto contorno. Ok? Então tenho o ponto, volto com a minha agulha ali, olha. Pego um pouquinho aqui na frente. Vou no final do ponto. E assim eu vou trabalhando o ponto contorno. Ok? Terminei aqui. Vou passar aqui pra cima. Um pontinho pra frente.
Pego um pouquinho mais pra frente e volto no final do ponto anterior. E aqui eu vou preenchendo. Por isso que eu comentei com vocês que esse aqui é o tipo de risco que a gente treina bastante, né? Dá para aprender muita coisa. Terminei. Agora aqui eu passo aqui pra frente, pego um pouquinho antes, volto bem ali, porque daí eu consigo fechar bem, né? Não fica sobrando tecidinho. Desculpa, acabei batendo aqui no pé da mesa. E aí pego aqui um pouquinho mais pra frente e vou voltando. Veja que ficou bem bonito, né? Os riscos agora, né? Eles ficaram retinhos. Precisavam por demais tortos. Muito torto. Terminei. E agora eu vou para o último degrau, né? Ele fica mais aqui em cima, então, digamos, ele tá subindo enviesado aqui assim. Bem aqui. Pega um pouquinho para frente. Aqui eu só cometi um pequeno erro, né? É normal, mas eu não vou desmanchar nada. Porque o que acontece? Aqui o vaso está em cima, né? Do final da escada, e aqui é o final da escada. Então eu venho aqui e coloco um pontinho para cá. Então veja que tudo a gente conserta, né? Não precisa se estressar. Se tivesse esquecido, era só fazer um nozinho, voltar ali, né? E fazer o pontinho. E agora a gente continua, olha, bordando normalmente, sem se estressar. Por quê? O fio ficou solto aqui atrás, mas como eu vou preencher a escada, como eu fiz com a porta, vai esconder bem o ponto ali. O fio que ficou atrás parado. Okay? Então não precisa se preocupar com isso. E aqui a gente só continua.
Então a escada, o contorno já tá pronto. Eu vou terminar o fio, trocar o fio e já volto. Ok, então vamos continuar com o nosso bordadinho. Ele é esse tom mais clarinho, tá? Mas vocês podem utilizar a cor que vocês quiserem para bordar. Pode colocar até um tom de areia ali, ok? Então, como é que eu posso bordar esse aqui? Eu posso bordar ponto reto, eu posso bordar assim, tá? Aí fica a critério de cada um de vocês. Eu vou bordar comprido mesmo, porque aí vai mais rápido, né, para bordar. Mas se vocês quiserem bordar de pezinho, podem, quer dizer que ele de pezinho fica mais bonito que assim, né? Mas eu vou bordar assim para ele não ficar muito longo. Eu vou bordar esse primeiro degrau. E aí eu trago pronto depois. Vejam que eu estou pegando do tecido pro bordado, por quê? Porque vocês visualizam melhor do que eu pegar do bordado pro tecido. Mas vocês podem bordar do outro jeito que vocês já estão acostumados. Isso aqui é tanto faz.
ok? Então, o primeiro degrau já está bordado. E eu vou terminar de bordar os outros 3 e aí na próxima aula eu já trago pronto para vocês visualizarem. Ok, meninas? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Como vocês podem ver, é um bordado mais complexo, porque ele é maior, né? Deixa eu baixar aqui um pouquinho, se bem que ele tá um pouquinho escurinho ali. Mas ele é muito simples de bordar, os pontos são simples, né? E aí a gente vai fazendo um conjunto de pontos, né? E assim a gente vai criando a nossa casinha, né? Aí depois vamos daí bordar o vaso aqui do lado, nós ainda temos a parte da cerca aqui também para ser bordada. E aí depois a gente começa a enfeitar com todas essas partes daí bordadas, né? O vaso, a cerca. E tem a árvore ainda, que está na parte de trás, que precisamos bordar. Aí depois a gente já começa a bordar as floreiras e por último vai bordar as flores. Por quê? Porque as flores é o que vai dar o acabamento no nosso bordado, né? E daí temos a luz aqui, temos o coração, né? Temos que bordar aqui para fechar as cortinas. Então tem bastante detalhezinhos, né? E ainda temos a nossa palavra aqui embaixo, né? Gratidão para bordar. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Aguardo vocês para a próxima aula. Curtam, comentem, compartilhem, né? Dê sua opinião, né? Também é bem importante para mim. Aí eu sempre que eu posso estou respondendo, ok? Então até a próxima aula.